No Novo Testamento, a Bíblia vai abordar esse tema da ofensa de forma muito interessante. A palavra ofensa na Bíblia é escândalo. Eu não sei se você sabia, quem já caçou passarinho aqui? Pode ser sincero. Já armou arapuca? Tá? A palavra escândalo, ela era o gatilho, significa o gatilho da arapuca na língua grega. Sabe, quando você pega ali a isca, coloca do lado do pauzinho, né? E aí o passarinho vai lá e quando ele dá uma bicada, o que acontece? Ele derruba o pauzinho e ele fica preso na armadilha. Da mesma maneira, a ofensa é uma armadilha para o crente. Por vezes, nós ficamos presos, enredados nela. Hoje eu creio que em nome de Jesus, pessoas vão ser libertas do poder das ofensas neste lugar. A arapuca que o inimigo armou para você vai cair por terra, em nome de Jesus. Quantos querem se livrar das ofensas? A Bíblia vai traduzir essa palavra escândalo como pedra de tropeço, escândalo ou ofensa. A Bíblia vai apresentar esse tema sob duas perspectivas, como se fossem duas faces da mesma moeda. Quem promove o escândalo é o que deixa a pedra para o outro tropeçar. O ofendido é o que tropeça no erro dos outros. E o que a Bíblia vai ensinar é que tanto uma coisa quanto o outro, tanto quem põe a pedra como quem não sabe tratar a ofensa, as duas coisas são pecados. E hoje eu queria olhar o que esse escândalo, essa ofensa pode estar gerando na minha vida e como nós podemos sim nos libertar dessa armadilha e crescer nos relacionamentos. Quem quer aprender a lidar com as ofensas aqui? Amém. Primeira lição, vou falar agora da ofensa. Quando eu tropeço no erro dos outros. O que a Bíblia fala sobre isso? Lucas 17:1 vai dizer que é impossível que as ofensas não venham. Todos nós, no decorrer da vida, vamos lidar com o erro dos outros. Alguém vai nos machucar, alguém vai te trair, alguém vai te fazer algo que de alguma maneira vai te frustrar. E o que a Bíblia está dizendo, olha, você vai ter que aprender a lidar com isso. A Bíblia também vai dizer em Mateus 24:10, que então muitos ficarão ofendidos, vão trair uns aos outros e odiar uns aos outros. Olha, a ofensa que a gente não trata do jeito correto, ela traz outras consequências. Há uma progressão. A ofensa não tratada vira traição, que depois vira ódio. É isso que a Bíblia está dizendo. É por isso que precisamos olhar com atenção e entender o que a Bíblia fala a este respeito. A Bíblia também em Hebreus capítulo 12, no versículo 15, vai falar que a ofensa não tratada, ela gera raiz de amargura no nosso coração. E essa amargura nos faz perturbar e contamina os outros. Talvez, você sem perceber, deixou a ofensa virar amargura no teu coração. E agora você está envenenado. Não sei se você já ouviu aquele ditado que ressentimento é tomar um copo de veneno todo dia e esperar que o outro morra. Por vezes nós nutrimos, alimentamos mágoas que nos tiram vigor, nos tiram a esperança, nos tiram a força. Eu lembro de um atendimento que eu fiz alguns anos atrás. Chegou um casal com problemas e nós começamos a conversar. E eles estavam casados já há cerca de 20 anos. E eu perguntei, o que está acontecendo, qual é o problema? E eu lembro que aquela senhora me disse assim: quando nós casamos, eu queria que o tapete fosse verde e ele queria que o tapete fosse vermelho. E foi do jeito dele. Eu fiquei pensando, passaram 20 anos e ela não superou o tapete ainda. Jesus amado. Sabe o que nós fazemos muitas vezes? Por não saber lidar com as ofensas, nós abrimos um reservatório no nosso coração. Reservatório das mágoas. E aquilo vai enchendo, vai transbordando. Nos envenena e envenena os outros.
Hoje, em nome de Jesus, o reservatório das mágoas vai ser despejado nesse lugar. Essa armadilha do inimigo não vai prevalecer na sua vida. A Bíblia também vai falar em Provérbios 18, 19, que é mais difícil conquistar um irmão ofendido do que uma cidade forte. É interessante que as ofensas não tratadas na nossa vida, elas têm o poder de construir muros, cidades muradas. Quando a gente não trata do jeito certo a ofensa, a gente acaba separando, dividindo. Sabe, já viveu uma situação onde ficar do lado de alguém é ficar contra o outro? É isso que acontece. Quando as brigas vêm, quando as ofensas não são bem resolvidas, famílias se dividem, igrejas se dividem, amigos de anos ficam separados. Eu já contei aqui que na minha casa, durante muito tempo, houveram muros. As minhas lembranças de infância mais tenra, eu não consigo recordar de muitos momentos na casa do meu avô paterno. Isso por causa da história dele com meu pai. Meu avô saiu de casa, meu pai já era um adolescente, e eram 4 filhos, ele era o mais velho, e de certa maneira, a mãe doente, o pai saindo de casa, aquela situação não chegou bem ao coração do meu pai. Ele era o mais velho, tinha que trabalhar, e no dia então que o pai se encontrava com os filhos, ele estava trabalhando, então eles nunca tinham relacionamento. Algumas ligações mal interpretadas, algumas conversas mal colocadas, e então, devagarinho o muro foi sendo construído. E durante anos, eles não se falavam. E eu lembro bem, eu era criança ainda, e um dia teve uma série de mensagens, meu pai tinha que pregar, e Deus ministrou na vida dele: ei, tem algo que você precisa consertar em casa. Eu lembro com carinho daquele dia que nós fomos para São Paulo, e que eu entrei na casa do vô, e a gente comeu, e ele me deu presente. Eu lembro que depois do tratamento de Deus na vida do meu pai, os muros que haviam na minha casa caíram, para a honra e glória do nome de Jesus. Hoje muros vão cair por terra neste lugar. Se você aprender a tratar as ofensas da maneira correta, como a Bíblia ensina, ei, muros vão cair por terra na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Mas pastor, como é que eu trato? Como é que eu lido com as ofensas? O que a Bíblia fala sobre isso? Atos 24, 16. A Bíblia diz assim: por isso eu procuro me exercitar para ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus, como para com os homens. O que isso quer dizer? Tem um tipo de exercício que eu posso fazer para não ficar ofendido. Que exercício é esse? Um livro que me inspirou bastante numa época da minha vida, que eu estava tratando alguns temas que envolviam perdão, foi um livro chamado A Isca de Satanás. Quem já leu esse livro? Levanta a mão. Esse livro quero recomendar para você, vale a pena. É um bom livro e pode te ajudar a liberar perdão. E o pastor que escreve esse livro, John Bevere, ele vai dizer que tinha um relacionamento que ele tinha uma grande estima, um pai espiritual para ele, um líder que o mentoreou, que cuidou dele, mas esse líder caiu, decepcionou, tropeçou, o machucou. E diante desse evento, eles já tiveram até uma reunião de conversa. Ele disse que tinha liberado perdão, mas depois ele começou a ver aquele irmão prosperar, crescer, e aquilo começou a gerar incômodo no coração dele. Eu não sei se já aconteceu contigo. Às vezes as pessoas nos ferem, nos machucam, a gente diz que perdoa, mas quando parece que o outro, apesar do mal que fez para a gente, está se dando bem. Ai... E isso aconteceu com aquele homem, e ele disse: eu preciso fazer algo, tem algo errado comigo. E aí ele compartilha nesse livro alguns exercícios de fé que o ajudaram a se libertar
das ofensas. Primeiro exercício que eu queria que você pusesse em prática: ore pelos que te ofenderam. Repete comigo assim: ore pelos que te ofenderam ou me ofenderam. Tá? A Bíblia vai dizer assim, em Mateus 5,44: porém digo, orem por todos os que lhe maltratam, lhe perseguem, lhe ofendem. E esse pastor diz que ele começou a orar. E talvez orar como eu já orei, você já orou. Quem aqui já orou por alguém que te ofendeu? Eu já. O problema é que as minhas orações, muitas vezes, mais pareciam salmos imprecatórios da Bíblia. Sabe o que é salmo imprecatório? É aqueles salmos onde o salmista está pedindo o juízo de Deus sobre a cabeça do outro. Eu gosto do Salmo 3, né? Que ele fala: Senhor, quebra o queixo dos meus inimigos. Aos ímpios quebra os dentes, né? Você já deve ter orado para Deus pesar a mão. Fala a verdade. Deus ou resolve ou promove. Muitas vezes a gente ora por quem nos ofendeu, mas ora do jeito errado. A gente, nesse tratamento do coração, só joga para fora o que está lá dentro. E sabe, eu gosto de ler os salmos porque de alguma maneira eles refletem eu e você, os nossos sentimentos. E até para essas coisas há lugar na presença de Deus. Mas ele começou a entender que aquilo não estava resolvendo, não era capaz de tratar. E então ele faz um segundo exercício: ore como você oraria por você. Repete comigo: você vai orar, mas como se fosse por você. E olha que lindo, o Salmo 35, no versículo 11 e no versículo 14, ele vai falar sobre isso. Pessoas ruins me retribuem o bem com o mal, e eu caio em desespero. Está falando, eu fui ofendido. Versículo 14: mas quando eles estavam doentes, usei vestes de lamento, me privei de comida, me humilhei em oração, como se estivesse orando por um amigo ou um irmão. O que ele está dizendo? Quando quem me fez mal estava padecendo, eu orei, jejuei, eu clamei, como se fosse por um amigo, como se fosse por um irmão. A gente tem que orar, mas tem que orar do jeito certo. Ore como se você orasse por você. E esse pastor então começa a dizer que ele começa a orar: Deus abençoa, Deus cuida, Deus guarda. Ele disse que a primeira semana foi difícil, a segunda também, a terceira começou a ficar mais fácil. Mas lá pela sexta, um dia numa das orações, ele estava orando e ele disse: eu amo esse irmão. Eu amo. E ele começou a falar: eu estou dizendo isso, não acredito. E naquele momento começou, como se ele tivesse jogado fora toda aquela mágoa do coração. Sabe, o lugar de oração é o lugar onde Deus trata o nosso coração. Para resolver o problema das ofensas, precisamos orar do jeito certo. Enquanto nós fazemos isso, Deus vai trabalhando a nossa alma. Eu não sei quem te feriu, eu não sei quem te machucou. Eu já fui machucado, eu já fui ferido, e foi no lugar da oração que os reservatórios das mágoas foram esvaziados. Foi no lugar da oração que Deus fez eu sentir diferente. Foi no lugar da oração que Deus transformou o meu coração. Mas aí, pastor, termina assim? Não. Terceiro exercício: quem quer se livrar das ofensas? Esse é mais complicado. Peça perdão para aquele que te feriu. Olha o que a Bíblia fala: se o teu irmão pecar contra ti, vai até... O que é para fazer? Vai até ele. É tão difícil. Mas quando o nosso coração está bom, a gente consegue. Eu gosto do Salmo 23, quando ele diz assim: preparas uma mesa na presença dos meus... Quem prepara a mesa? É o Senhor.
que ele está pedindo? Uma oportunidade. Para que essa oportunidade? É para brigar mais? É para gerar mais conflito? É para mais confusão? Não. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ei, Deus vai preparar uma mesa na presença daqueles que te feriram. E se você tiver com o coração bom, preparado em oração, você vai sair honrado dessa reunião. Deus vai derramar óleo sobre a sua cabeça. O teu cálice vai transbordar. Quantos creem nisso? Aleluia. Estou lançando o meu canal no YouTube e queria te convidar para se inscrever toda semana, conteúdo novo, mensagem nova, uma oportunidade de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se inscreve, participe, que Deus abençoe sua vida.